Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a continuidade da aula passada, Verdade e Ilusão Democrática, parte 2. Nós estamos promovendo a leitura crítica de um artigo do Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, de igual título, Verdade e Ilusão Democrática. Bem, Saramago consabidamente era uma pessoa, um intelectual de esquerda. Evidentemente não é aquela esquerda comunista, né, radical, é um outro tipo de esquerda que entende que o Estado tem obrigações sociais, que entende que o Estado tem que ter uma função e uma função mínima, sobretudo em razão, uma função mínima para com a população e o país, sobretudo em razão do fato do Estado ser sustentado, toda a estrutura, toda a burocracia do Estado, todo o estamento dele ser sustentado através dos impostos que a população paga. Por conseguinte, nada mais justo que o Estado retorne à população com benefícios e com investimentos, porque há coisas que a iniciativa privada não faz, e não faz mesmo, tá? E quando faz, é um ou outro empresário e de uma forma bastante pontual. A gente não vê empresários investindo, por exemplo, em hospitais que atendem gente que não pode pagar, que atende classe pobre, né? Ou mesmo que atende classe média, porque o hospital público vai qualquer pessoa, independentemente de ser pobre ou rico, né? Os hospitais universitários de atendimento eram de uma qualidade maravilhosa, né? As empresas privadas não vão investir em saneamento básico, de graça. As empresas privadas não vão investir em eletricidade. As empresas privadas não vão investir de graça, não é? Em sistemas de transporte. As empresas privadas não vão pensar em promover uma economia para o país. As empresas privadas não vão fazer investimento em educação gratuita e vai por aí afora. Uma coisa é você ter uma universidade, uma empresa privada, uma escola que dá bolsa de estudo, tá? Faz parte do programa dela social. Outra coisa é você ter o Estado bancando uma escola pública, bancando uma universidade. Até hoje, no mundo inteiro, são raríssimas as empresas privadas que investem, por exemplo, em ciência e em tecnologia. Via de regra, são as estruturas universitárias que produzem a tecnologia, os estudos acadêmicos, e quando aquilo foi comprovado, não é? Então, dentro da universidade, quantas pesquisas existem? Inúmeras. Não há cerceamento em relação ao tipo de pesquisa que vai ser feito. Portanto, o Estado investe, vamos dizer, em 500 pesquisas, quantas vão gerar produto? De repente, 5 no máximo. O resto é dinheiro que ele perdeu, digamos assim, né? Perdeu num sentido imediato do termo, porque a pesquisa é uma sequência, ela é feita através de uma sequência de tentativas e erros. Então, para você chegar a um produto, você errou muito antes. Você testou muito, você gastou muito dinheiro. E evidentemente que a iniciativa privada, portanto, ela tem as suas virtudes, mas naquilo que diz respeito à estrutura e à manutenção da estrutura geral da sociedade e da cultura, a empresa privada não faz. Então, esse discurso da direita, no sentido de que tem que priorizar a propriedade privada acima dos interesses do Estado, isso é uma mentira. Ambos têm que caminhar juntos, tá? Ambos têm o seu papel.
o Estado tem o seu papel e a empresa privada tem o seu papel. Bem, então o Saramago é um defensor de uma linha equivalente a essa. Eu também sou. Se for assim, eu também sou de esquerda. Não é? Mas também sou de direita, porque eu também defendo a propriedade privada, se esse for o pensamento. Então há conceitos e há obrigações que não poderiam ser ideologizados por princípio. Né? A gente deveria deixar sob o escrutínio da política da direita ou da esquerda outras linhas, mas não essas que são obrigações básicas. A gente não deveria ter que falar para um empresário privado que ele tem que ser honesto, que ele não pode praticar corrupção, por exemplo. Não precisaria ser necessário falar isso para um empresário. Não precisaria ser necessário de dizer para um funcionário público que ele tem que trabalhar para o público, que ele não pode ficar ali simplesmente rolando o seu tempo. Bem, então essas discussões inócuas e rasas sobre as obrigações que o Estado tem que ter e as empresas privadas têm que ter, assim como as empresas de terceiro setor, as ONGs. Quais ONGs de terceiro setor, de fato, fazem trabalho social? Não é? Então, burlar e mentir tornou-se, e não fazer o que é a sua obrigação, tornou-se uma realidade, não só nacional, bem como internacional. O Saramago, então, critica neste artigo dele essa democracia. A democracia é um conceito que surge oposta à república, inclusive, eu já falei sobre isso, a partir da Revolução Francesa. Então, quando a gente fala em democracia hoje, nós não estamos falando do modelo grego, né? E aí, na aula passada, a gente efetuou essa leitura que nós vamos continuar agora. Aprendemos dos livros e as lições da vida confirmam que, por mais equilibradas que se apresentem as suas estruturas institucionais e respectivo funcionamento, de pouco nos servirá uma democracia política que não tenha sido constituída como raiz e razão de uma efetiva e concreta democracia econômica e de uma não menos concreta e efetiva democracia cultural. Esse é o ponto, tá? A gente só fala em democracia política, mas tem que ter uma democracia econômica e tem que ter uma democracia cultural. E isso não significa controle do Estado, hein? Dizê-lo nos dias de hoje há de parecer, mais que uma banalidade, um exausto lugar comum herdado de certas inquietações ideológicas do passado, mas seria o mesmo que fechar os olhos à realidade das ideias, não reconhecer que aquela trindade democrática, política, econômica e a cultural, cada uma delas complementar das outras, representou, no tempo da sua prosperidade como projeto de futuro, uma das mais congregadoras bandeiras cívicas que alguma vez na história recente foram capazes de comover corações, abalar consciências e mobilizar vontades. Vamos lembrar novamente que esse artigo de Saramago foi escrito na década de 90. O Brasil tinha acabado de sair da ditadura militar. O mundo tinha acabado de derrubar o Muro de Berlim. Então, ele tem uma antevisão, né, dessa ilusão. Veja a acutilância do pensamento de Saramago. Eu chamo novamente a atenção para isso. Porque, evidentemente, não tem tantas décadas assim, não é? Não tem tantos anos assim, o lançamento do artigo e as grandes modificações que o mundo passou nos últimos 20, 30 anos. Então, até então, pensava-se que o conceito de democracia era algo consolidado, e viu-se que não. E o Saramago já coloca aquilo. É claro que o viés econômico, os grandes conglomerados já estavam formados, né? E, evidentemente que o indivíduo com uma profundidade de pensamento, ele percebe, numa projeção de tempo, aonde aquele cenário que já está consolidado vai desembocar.
por óbvio. Não tem nenhuma mágica aqui. Tem um estudo profundo e um pensamento extremamente acutilante e, em grande medida, isento, né, de juízo, de valor. Hoje, pelo contrário, desprezadas e atiradas para a lixeira das formas que o uso, como um sapato velho, cansou e deformou, a ideia de uma democracia econômica, por muito relativizada que tivesse de ser, deu lugar a um mercado obscenamente triunfante. E a ideia de uma democracia cultural foi substituída por uma não menos obscena massificação industrial das culturas. Esse falso melting pot com que se pretende disfarçar o predomínio absoluto de uma delas. E é verdade, a economia vem deformando as culturas. Né? Há uns tempos atrás eu vi uma discussão na mídia social, eu não assisti. Então eu estou falando aqui de, como diz o outro, de orelhada, né? Da discussão, da leitura superficial que eu fiz do fato. Havia uma discussão entre aquelas mulheres do G1, de um programa aí da Globo, da Globo News, em que elas estavam conversando sobre a festa junina e a entrada de forró, de funk na festa junina, qualquer coisa do gênero. E uma delas arguía que não concordava com isso. Não é? Porque a festa junina é uma festa popular e aquele outro estilo musical não tem relação nenhuma cultural e histórica com a festa junina. E uma delas, que até ficou uma youtuber famosa, arguiu que o que aquela outra falava não tinha o menor sentido. Porque o que é uma festa junina? Qual é a definição cultural? Então ela usa de um argumento falacioso. Né? É óbvio que tradições populares são coisas definidas. Né? Porque se você começa a inserir numa tradição popular, por exemplo, vamos falar de um outro ponto. Eu tenho carnaval, né? Aí eu começo a inserir música clássica ou música sacra no carnaval, que é a antítese do carnaval. E o indivíduo da orquestra clássica vai dizer que o cara do carnaval não tem direito de falar que a orquestra clássica não pode se meter no carnaval. É mais ou menos essa discussão que foi feita. Quer dizer, isso é uma falácia, é um embuste completo. Agora, o que está em pauta aqui? Isso que o Saramago está colocando, quer dizer, a democracia cultural foi substituída por uma massificação industrial das culturas. Você tem hoje indivíduos aí no campo da música, tem coisas que inclusive chamam música, que sinceramente aquilo é um produto de massificação. Mas de música aquilo não tem nada. Não pode ter. Então, o que está em discussão aqui é: a cultura está submetida ao escrutínio e ao poderio econômico. Não, e ela não pode estar submetida a isso. Porque então, a outra lógica nesse negócio, nessa deformidade, a gente tem uma cultura gastronômica. Aí, em razão dessas propagandas esquerdistas e veganas no mundo inteiro, bancada pelos conglomerados, os caras inventaram o hambúrguer vegano. Bom, hambúrguer é de carne. Então o que? Você quer enganar o consumidor? Que ele está comendo planta, mas ao mesmo tempo aquela planta é uma carne? Bom, você vai comer queijo vegano. Não é queijo, ele não é feito de leite. Né? Então você não pode simplesmente pegar uma palavra e dizer que aquela palavra é uma coisa que ela não é. Eu não posso dizer que uma banana é um abacate. Bom, uma banana, um abacate é um abacate. Então não existe hambúrguer vegano. Né? A partir do momento que hambúrguer é a carne ou é a forma redondinha. Então a discussão ela deveria ser profunda.
Mas como aquilo já está consolidado, né, no psiquismo, no inconsciente coletivo de todo mundo, que carne é carne, então fica mais fácil para a indústria criar o hambúrguer vegano. Né? Ou essa indústria do agronegócio, por exemplo, em que você tem esses cantores sertanejos. Cantor sertanejo não tem nada a ver com viola caipira. Quem lembra do programa da Inesita Barroso? Viola caipira é uma coisa, é viola, é moda de viola e voz. Isso é a estrutura caipira. Sertanejo é outra história. Já é essa massificação obscena industrial das culturas. É isso que o Saramago está falando. Né? Então aqui não importa se você gosta do sertanejo massificado. Esse sertanejo, essa gente, inclusive, que não tem o menor compromisso com roça, com fazenda, com plantio, com agricultura. E quando compra fazenda é só para fazer bonito, para fazer bebedeira e safadeza. Na maior parte dos casos. Tem nenhum compromisso com o mundo rural, com a preservação dele, com a forma como se vive. Então hoje parece que tudo virou comércio. Né? E não há realidade mais distante do mundo agrícola do que o sertanejo obsceno. Né? Sem considerar que no Brasil um sertanejo maravilhoso, Almir Sater, por exemplo, né? A Bruna Viola, que toca viola mesmo, não é? E ao mesmo tempo também, para fazer negócio, entrou no ramo do sertanejo, mas ela também tem uma estrutura caipira. Rolando Boldrin, que morreu há pouco tempo, Cascatinhana, Chitãozinho Chororó nunca foi caipira. E vai por aí afora. Né? Bem, então nós temos, de fato, realidades distintas. Eu não posso dizer que um BMW é uma Mercedes. Percebe? As marcas têm estruturas consolidadas. Por que a gente acha que a cultura não é consolidada? Por que eu acho que eu não posso defender uma festa do Divino Espírito Santo dentro dos seus contornos? E quando eu começo a agregar coisas dentro da festa, a festa não tem um contorno. Tem. Tem sim. Eu não posso dizer que Santa Bárbara é Santa Marta. Não é? Então, as coisas têm os seus lugares definidos. Elas ocupam lugares definidos. Elas são coisas definidas. Essencialmente distintas. Quando você começa a passar por cima de toda essa multiplicidade, de toda essa variedade, para criar um cenário plano, em que o único pano de fundo triunfante aqui é o dinheiro, tem alguma coisa muito errada. Então o Saramago está certo. Né? Essa ideia de uma democracia cultural substituída por uma massificação industrial das culturas. Ele continua: cremos haver avançado, mas de fato retrocedemos. E cada vez se irá tornando mais absurdo falar de democracia se persistirmos no equívoco de identificá-la com as suas expressões quantitativas e mecânicas. Essas a que se chamam partidos, parlamentos e governos, sem proceder antes a um exame sério e conclusivo do modo como eles utilizam o voto que os colocou no lugar que ocupam. Aqui ele já passou para o campo da política. Né? Então, a democracia em termos políticos é a antítese da criação de governos totalitários. Democracia não é autocracia, tá? Então, você percebe que um país vai avançando democraticamente à medida em que ele vai ficando mais livre, não é à medida em que ele vai ficando mais controlado. A China não pode ser chamada de uma democracia, porque a estrutura dela é completamente controlada pelo Estado. Ao mesmo tempo, ela também não pode ser chamada daquele comunismo tradicional, da era de Mao, né?
mas é um regime de esquerda e é um regime totalitário. Mas incorporou uma estrutura capitalista. Mas democracia não se pode dizer. Né? A democracia deveria caminhar, repito, num sentido cada vez maior de uma liberdade, mas aonde o Estado não abre mão das suas responsabilidades. Uma democracia que não se auto-observe, que não se auto-examine, que não se autocritique, estará fatalmente condenada a anquilosar-se. Não se conclua do que acabo de dizer que sou contra a existência dos partidos. Sou militante de um deles. Veja, ele é do partido de esquerda. Não se pense que aborreço os parlamentos. Querê-los-ia, isso sim, mais laboriosos e menos faladores. E tampouco se imagine que sou o inventor de uma receita mágica que, doravante, permitirá aos povos viverem felizes sem governos. Apenas me recuso a admitir que só seja possível governar e desejar ser governado de acordo com os modelos democráticos em uso, a meu ver incompletos e incoerentes. Esses modelos que, numa espécie de assustada fuga para a frente, pretendemos tornar universais, como se no fundo só quiséssemos fugir dos nossos próprios fantasmas, em vez de os reconhecer como o que são e trabalhar para vencê-los. Chamei incompletos e incoerentes aos modelos democráticos em uso, porque realmente não vejo como se possa designá-los de outra maneira. Uma democracia bem entendida, inteira, redonda e radiante, como um sol que por igual a todos ilumine, deverá, em nome da pura lógica, começar por aquilo que temos mais à mão, isto é, o país onde nascemos, a sociedade em que vivemos, a rua onde moramos. Se esta condição primária não for observada, e a experiência de todos os dias diz-nos que não é, todos os raciocínios e práticas anteriores, quer dizer, a fundamentação teórica e o funcionamento experimental do sistema estarão desde o início viciados e corrompidos. Veja o que ele está falando. O governo, não é? Está lá em cima, é o poder federal. O poder federal tem que conseguir olhar para a rua onde a gente mora. Em cidades grandes, por exemplo, por que as periferias são abandonadas? Porque elas não se tornam visíveis, né? Ao olho de uma classe média alta e de uma classe rica. Então é clássico a ideia de que os políticos só olham por aquilo ali no período de eleição. Passou aquilo, ele não vai defender o interesse do pobre, porque não dá voto. Você veja que as obrigações, se você mora num local afastado, você não tem acesso a asfalto, você não tem acesso a transporte público, você não tem acesso à iluminação, você não tem acesso a saneamento, você não tem acesso à escola. Nos lugares centrais isso já está problemático. Imagina à medida que você mora afastado. É isso que ele está colocando. Uma democracia, ela deveria ser uma democracia para toda a gente. E não é só para o cara que está lá em cima fazendo lobby no Congresso, no Parlamento, para o cara aprovar uma emenda que favoreça aquela empresa. Né? Porque aí a democracia está cooptada pelo poder econômico. É isso que ele está colocando, gente. Isso é o básico. Isso é uma condição primária. O Estado tem que olhar por todos, independentemente da localidade em que o sujeito está. Porque todo mundo paga imposto. E o imposto, quando nos é cobrado, ele não tem diferenciação. Porque se o fato de eu morar numa periferia, ou numa roça, numa fazenda, me desse o direito de pagar menos imposto, ok, eu recebo menos. O investimento, né, a contrapartida do investimento. Mas a partir do momento que em qualquer lugar que eu more eu pago o mesmo custo, mesmo grau de imposto, qual é a lógica? E sim, há pessoas que pagam mais impostos e tem outras que pagam menos. E via de regra, rico não paga imposto. Não é? E são eles que têm os maiores benefícios do Estado.
Então, o modelo está errado mesmo. Né? É por isso que as democracias estão em crise. É preciso alterar o modelo. Ele continua: de nada adiantará limpar as águas do rio à sua passagem pela cidade, se o foco contaminador estiver na nascente. Vimos já como se tornou obsoleto, fora de moda e até mesmo ridículo invocar os objetivos humanistas de uma democracia econômica e de uma democracia cultural, sem os quais o que designamos por democracia política ficou limitado à fragilidade de uma casca, acaso brilhante e colorida de bandeiras, cartazes e palavras de ordem, mas vazia de conteúdo civicamente nutritivo. Querem, porém, as circunstâncias da vida atual que até mesmo essa delgada e quebradiça casca das aparências democráticas, ainda preservadas pelo impenitente conservadorismo do espírito humano, ao qual costumam brotar as formas exteriores, os símbolos e os rituais para continuar a acreditar na existência de uma materialidade já carecia de coesão ou de uma transcendência que deixou perdidos pelo caminho o sentido e o nome. Querem as circunstâncias da vida atual, repito, que as cintilações e as cores que até agora têm adornado diante dos nossos resignados olhos as desgastadas formas da democracia política se estejam a tornar rapidamente baças, sombrias, inquietantes, quando não impiedosamente grotescas, como a caricatura de uma decadência que se vai arrastando entre chufas de desprezo e uns últimos aplausos irônicos ou de interessada conveniência. Né? Como sempre aconteceu desde o começo do mundo, e sempre continuará a acontecer até o dia em que a espécie humana se extingua, a questão central de qualquer tipo de organização social humana, da qual todas as outras decorrem e para a qual, mais cedo ou mais tarde, todas acabam por concorrer, é a questão do poder. E o principal problema teórico e prático com que nos enfrentamos consistirá na necessidade de identificar quem o detém, de averiguar como chegou a ele, de verificar o uso que dele faz, os meios de que se serve e os fins a que aponta. Esse ponto que ele está abordando é fundamental. Eu já falei aqui neste programa por diversas vezes. Nem todo mundo que tem dinheiro tem poder. Tá? Às vezes o indivíduo tem poder e não tem dinheiro. O poder é aquilo que te dá meios de ação. Então é uma ilusão muito grande nós pensarmos que todos os ricos são poderosos. Não. Não são. O dinheiro sem um meio de ação não vale nada. Né? Agora, quando você tem o poder e você usa os meios de ação, é o que o Saramago está colocando. Então, quais são os meios que você está usando? Quais são os fins que para o qual você está usando o poder? É isso que vai determinar se aquele poder, o exercício dele, está sendo bom ou mal. Né? Então, a democracia em si, ela não é um modelo que funcione sozinha. Qual é o fim? Ela está servindo a quem? Como é que ela se estrutura? É uma constante vigilância. Né? É isso que ele está colocando. Como é que isso que vem sendo chamado de democracia está sendo utilizado? Continuando. Se a democracia fosse de fato o que com autêntica ou simulada ingenuidade continuamos a dizer que é, o governo do povo, pelo povo e para o povo, qualquer debate sobre a questão do poder deixaria de ter sentido, uma vez que, residindo o poder no povo, seria ao povo que competiria a sua administração. E sendo o povo a administrar o poder, está claro que só o poderia fazer para seu próprio bem,
e para a sua própria felicidade, pois a isso estaria obrigando aquilo a que chamo, sem qualquer aspiração, a um mínimo de rigor conceitual, a lei da conservação da vida. Ora, só um espírito perverso, panglossiano até ao cinismo, teria a ousadia de afirmar que o mundo em que vivemos é satisfatoriamente feliz. Este mundo que, pelo contrário, ninguém deveria pretender que o aceitemos tal qual é, só pelo fato de ser, repetindo o conhecido nariz de cera, o melhor dos mundos possíveis. Também insistentemente se afirma que a democracia é menos mau sistema político de todos quantos até hoje se inventaram. E não se repara que, talvez essa conformidade resignada com uma coisa que se contenta em ser a menos má, seja o que nos anda a travar o passo que porventura seria capaz de conduzir-nos a algo melhor. Isso aqui, essa observação que ele está fazendo, essa ponderação dele é importantíssima. Quem de fato falou que a democracia é o melhor regime que nós já tivemos? Não há nada que prove isso. Eu acabei de citar o exemplo da China. A China pode ser tudo menos uma democracia. Agora, quais são os parâmetros que nós vamos eleger para viver num país? Ou para dizer que ele é bom, ou melhor ou pior? Bem, o governo chinês tem tentado, de uma forma muito contundente, trazer benefícios à população como um todo e também aos ricos. E tem um controle sobre as empresas muito grande. Também. Na China, você não pode, de fato, formar lobby empresarial. Mega conglomerados. O governo não permite. E isso é muito bom, hein? Em termos de competitividade. Ele obriga uma empresa a ser parceira de outra. Ele tem um modelo de trabalho ali dentro, inclusive com quem vai trabalhar. Agora, o chinês tem também uma forma de lidar com os seus parceiros comerciais, que é uma forma que, se não tomar cuidado, ela é abusiva e ela é escravagista. Entende? Então, não há um modelo perfeito, mas há coisas que a gente não pode ficar acomodando, porque não, eu já cheguei aqui, isso é uma evolução máxima e daqui para melhor não vai. Vai. É preciso pensar no impossível. Tá claro? É preciso investir no impossível. Continuando. Por sua própria natureza e definição, o poder democrático será sempre provisório e conjuntural. Dependerá da instabilidade do voto, da flutuação das ideologias e dos interesses das classes, e como tal, pode até ser visto como uma espécie de barômetro orgânico que vai registrando as variações da vontade política da sociedade. Mas ontem como hoje com uma amplitude cada vez maior, abundam os casos de alterações políticas aparentemente radicais, que tiveram como efeito radicais alterações de governo, mas é que não se seguiram as alterações sociais, econômicas e culturais igualmente radicais que o resultado do sufrágio havia prometido. Efetivamente, dizer-se hoje governo socialista ou social-democrata, ou democrata cristão, ou conservador, ou liberal, e chamar-lhe poder é como uma operação de cosmética, é pretender nomear algo que não se encontra onde se nos quer fazer crer, mas sim em outro inalcançável lugar, o do poder econômico, esses cujos contornos podemos perceber em filigrana. É essa verdade que o Saramago está falando, tá? Desde a década de 50, 60, eu já falei isso em outros programas, não existe mais a definição clássica entre direita e esquerda. Então hoje o que está ainda vigorando como direita e esquerda é uma linguagem econômica. Como é que você vai trabalhar a economia sobre o viés do socialismo, da social-democracia, da democracia cristã, do conservadorismo, do liberalismo, do neoliberalismo? É tudo uma questão de cosmética. Aqui eu volto a um caso muito emblemático no Brasil, porque eu acho ele muito sintomático. Os grandes caras que financiaram o Lula no início do governo, inclusive o Golbery, todos eles sempre falaram que o Lula não era um cara de esquerda, que ele era de direita, que ele era conservador e era liberal. E o governo do Lula caminhou nesse sentido. Sempre.
está caminhando agora. Alguma coisa ele faz de esquerda, mas sobre o benefício e o beneplácito do poder econômico. Então, esse exemplo recente, né, do Lula, quando a gente pega o governo do Michel Temer e do Bolsonaro, ele é completamente voltado para os interesses das grandes empresas. Ele não tem nenhum viés social. Né? Então, essa coisa da economia hoje é algo que mandou no mundo. Né? Então, existe um discurso que é de uma veleidade louca, né? Em que você submete a economia, a cultura, a política às pautas reguladoras do interesse das finanças internacionais. E o Saramago coloca que ele afirma que os povos não elegeram os governos para que o governo entregasse o país para as empresas. Os povos não elegem nenhum governo para ser escravo de empresa. E, entretanto, eles são enganados. Né? E ele continua. E se assim falo do mercado, agora com letra maiúscula, é por ser ele, nos tempos modernos, um instrumento por excelência do autêntico, único e insofismável poder realmente digno desse nome que existe no mundo. O poder econômico e financeiro transnacional e pluricontinental, esse que não é democrático porque não o elegeu o povo, que não é democrático porque não é regido pelo povo, que finalmente não é democrático porque não visa a felicidade do povo. Ele está certo. Não faltarão sensibilidades delicadas para considerarem escandaloso e gratuitamente provocador o que acabo de dizer, mesmo que tenham de reconhecer que não fiz mais que enunciar algumas verdades transparentes e elementares, uns quantos dados correntes da experiência de todos nós, simples observações do senso comum. Sobre essas e outras não menos claras obviedades, porém, tem imposto às estratégias políticas de todos os rostos e cores um prudente silêncio, a fim de que não ouse ninguém insinuar que, conhecendo a verdade, andamos a cultivar a mentira ou dela aceitamos ser cúmplice. E é verdade isso, não é? A gente conhece, alguns conhecem, né? Outros são enganados. Enfrentemos, portanto, os fatos. O sistema de organização social que temos até aqui, que até aqui temos designado como democrático, tornou-se cada vez mais uma plutocracia, governo dos ricos, e cada vez menos uma democracia, governo do povo. É impossível negar que a massa oceânica dos pobres deste mundo, sendo geralmente chamada a eleger, não é nunca chamada a governar. Os pobres nunca votariam num partido de pobres porque um partido de pobres não teria nada para prometer-lhes. É impossível negar que, na mais do que problemática hipótese de que os pobres formassem governo e governassem politicamente em maioria, como Aristóteles não repugnou admitir na política, ainda assim não disporiam dos meios para alterar a organização do universo plutocrático que os cobre, vigia e não raramente afoga. É impossível não nos apercebermos de que a chamada democracia ocidental entrou em um processo de transformação retrógrada que é totalmente incapaz de parar e inverter, e cujo resultado tudo faz prever que seja sua própria negação. Não é preciso que alguém assuma a tremenda responsabilidade de liquidar a democracia. Ela já vai se suicidando todos os dias. Que fazer então? Reformá-la? Veja, texto de 1990. O mundo dos BRICS, ou a ideia de um mundo multipolar, não é? Que saia dos acordos de Bretton Woods, né? Ou seja, do dólar como a grande moeda que sustenta a economia mundial, ele já está aí, já é uma realidade. E não é os BRICS que está quebrando o Ocidente. O Ocidente, o Saramago, com uma clarividência impressionante, ele enxergava que a cobiça da plutocracia ocidental é tão
estupenda que ela de fato levou o Ocidente à bancarrota, ao declínio. É preciso que exista de fato um outro sistema internacional de governo que se contraponha a Bretton Woods. E ele está aí. São os BRICS, né? O qual o Brasil foi membro fundador. E antes de pensar no Lula, repito mais uma vez, quem propôs um governo Sul-Sul foi o Brasil junto com Portugal através do Jânio Quadros na política externa independente. Projeto de Agostinho da Silva, do filósofo português Agostinho da Silva, e com José Aparecido de Oliveira, que foi o primeiro-ministro da Cultura do Brasil no governo do Sarney. Já se antevia naquela época que era preciso criar um eixo Sul-Sul, de economia, de sociedade, de cultura, de uma série de coisas. Todo governo, quando ele se torna um império de finanças, ele rui pelo próprio gigantismo. Todo gigantismo ele gera uma deformidade. É isso que as pessoas não entendem, né? E o cara, à medida que ele vai ficando poderoso, vai ficando rico, ele vai se sentindo mais poderoso, aliás. Então, o que a gente vai fazer com a democracia? Né? Finalizando, demasiado sabemos que reformar algo, como escreveu o autor do O Gato Pardo, não é mais que mudar o suficiente para que tudo se mantenha igual. Regenerá-la? A qual visão suficientemente democrática do passado valeria a pena regressar para, a partir dela, reconstruir com novos materiais o que hoje está em vias de se perder? A da Grécia Antiga? A das cidades e repúblicas mercantis da Idade Média? A do liberalismo inglês do século XVII? A do enciclopedismo francês do século XVIII? As respostas seriam com certeza tão fúteis quanto já o foram as perguntas. Que fazer então? Deixar de considerar a democracia como um dado adquirido, definido de uma vez e para sempre intocável? Num mundo que se habituou a discutir tudo, uma só coisa não se discute, precisamente a democracia. Melífluo e monacal, como era seu estilo retórico. Salazar, o ditador que governou meu país durante mais de 40 anos, pontificava: não discutimos Deus, não discutimos a pátria, não discutimos a família. Hoje discutimos Deus, discutimos a pátria e só não discutimos a família porque ela própria se está a discutir a si mesma. Mas não discutimos a democracia. Pois eu digo, discutamo-la, meus senhores, discutamo-la todas as horas, discutamo-la em todos os foros, porque se não o fizermos a tempo, se não descobrirmos a maneira de a reinventar, sim, de a reinventar, não será só a democracia que se perderá. Também se perderá a esperança de ver um dia respeitados neste infeliz planeta os direitos humanos. E termina aqui o artigo do Saramago. Então, não há nada que o homem não possa conversar, né? Mas, de fato, essa chamada de atenção que ele faz, porque não se pode discutir a democracia, porque discutir a democracia ocidental é discutir como os poderes plutocráticos se organizaram no Ocidente. É discutir a finança, é discutir os bancos, é discutir a ganância, a cretinice, a cobiça, a vaidade, a usura. Tem coisas boas? Muito. Tem coisas muito bacanas que o Ocidente fez. E tem coisas horríveis. Agora, o Ocidente está perdendo, já perdeu a corrida para os BRICS, que, repito, é uma realidade, e ela não vai retroceder, pelo contrário. Porque as lideranças ocidentais estão presas somente na ideia de que o dinheiro delas daria conta de subverter e de submeter o mundo. A loucura chega a esse ponto. Ora, a Rússia, enquanto império histórico, né? A China, a Índia,
Os povos árabes, muçulmanos, sempre foram um grande gargalo para o Ocidente. E o Ocidente deveria ter aprendido. É essa faixa toda, e a África, né, que levantou-se contra a estrutura ocidental, contra as finanças ocidentais. Evidentemente que essa luta é uma briga de cachorro muito grande e não é fácil. Mas ela já está aí, está posta. Tá? Então, é preciso entender que nós podemos aprimorar sempre, melhorar sempre. Agora, não conseguimos aprimorar e melhorar se nós estivermos envoltos em véus de ilusão. Por melhor que esteja o nosso cenário, ele é possível de ficar melhor. Então, Verdade e Ilusão Democrática é um artigo que vale a pena ser lido e, sobretudo, refletido com muita seriedade. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.